Olá! Bom, você está vendo esse vídeo é porque você quer de fato que a sua escola comece a fazer matrícula todos os dias. E o que eu vou apresentar aqui é um estudo detalhado de o que você precisa, o que a sua escola tem que ter para que ela possa fazer matrícula todos os dias. E aqui eu não vou trabalhar com nada motivacional e nem teorias, não, é prática mesmo. Eu não vou levantar questionamentos. Eu vou te dar respostas do que realmente você precisa para que você tenha matrícula todo dia na sua escola. Então vamos direto ao ponto. Vamos começar agora. Um ponto importante é que eu vou apresentar aqui estratégias que é para você fazer tudo sozinho na sua escola. Quando eu falo você, eu quero dizer você, a sua equipe. Então eu vou te dar respostas. Você vai ver que à medida que a gente for apresentando os argumentos, talvez comece algumas dúvidas, mas em seguida eu já vou te dar todas as respostas, para que você saiba que você terá condições de implantar um sistema de matrícula todos os dias na sua escola. Vamos embora. Mas vamos deixar primeiramente uma coisa bem clara. Para ter matrícula interna todos os dias na sua escola, com certeza eu posso te dar. Isso vai dar muito trabalho. O comercial é o setor que mais desgasta a escola. É o setor mais dinâmico, é o setor que mais tem imprevistos, é o setor que exige resultados diários. Eu sempre coloco isso. Quando um aluno não vem, ou chove e tem muito pouco aluno, ou o professor não vem, você consegue colocar a gerente ou a recepcionista para colocar os alunos, para que eles possam fazer login, se for a sua escola for interativa, ou apresentar talvez uma aula alternativa se o professor não vier. Então, você tem algumas estratégias prontas, mas no comercial não tem jeito. Comercial todo dia é como realmente matar um leão por dia. Você tem que buscar o resultado todos os dias. É desgastante, é o setor que mais onera a escola, mas com certeza, se você tiver um bom trabalho, se você tiver uma boa observação, tiver um bom empenho, com certeza você vai ter matrícula todos os dias e, obviamente, você vai ter um crescimento real, não só um crescimento baseado em macrocaptação, que ela gera um crescimento. Não vamos negar. Mas o que sustenta o crescimento de uma escola é a matrícula todo dia. Ok? Então, vamos colocar isso em mente. Não é fácil, não tem mágica, vai dar muito trabalho. A compensação, você vai ter uma escola com real crescimento. Vamos embora. O primeiro questionamento que eu quero que você faça com relação à matrícula interna é qual é a sua real necessidade e a sua real capacidade, que são coisas completamente diferentes. Tá? Então, reflita hoje, né? Quantas matrículas eu preciso por dia ou por mês, enfim, para que eu tenha o meu objetivo, que é, você vai dizer, não, eu quero ter o máximo de alunos possível, né? Perdão. Não, eu quero ter, todo dia eu quero fazer 3, 4 matrículas. Será que a sua capacidade é essa? A gente vai analisar para que você tenha uma real dimensão da sua capacidade de fazer matrícula, para que você tenha uma meta diária baseada não na sua necessidade apenas, mas na sua capacidade. E isso é fundamental. Vocês vão ver como é que na prática isso funciona e que é um ledo engano quando você acha que você tem condição de fazer 5 matrículas por dia. Se a sua escola for pequena, não tem. Não tem, você vai saber por que ela não tem. Então, você precisa ter essa noção clara. Precisar, eu preciso, mas eu tenho capacidade? E não é só colocar 3 vendedoras ou 2 queries. Não é essa a questão. Então, vamos então analisar com atenção, com responsabilidade, com profundidade essa questão. Necessidade versus capacidade. A primeira avaliação que nós vamos fazer é com relação à sua necessidade. Tá? Então, o que você precisa, qual o número que você tem que atingir para ter um real crescimento da sua escola? Seja ele que você projete nos próximos 6 meses, 3 meses, enfim, isso não importa. E aqui eu estou citando um exemplo. Estou citando um exemplo de uma escola com 150 alunos pagantes, que tem uma perda real média, que é muito normal, de 8% a 10%. E aqui essa perda, obviamente, sei que o dono de escola sabe que eu estou falando de aluno que desiste, inadimplente, aluno que não volta mais, enfim, não importa. Você perde de 8% a 10%. Então, se você perde aí algo em torno de 15 alunos e você quer crescer, aí sim, uma escola de 150 alunos que quer ter um crescimento mínimo por mês, você precisa de 20 matrículas. E aí você vai ter um crescimento real mês a mês. Então, você começa a entender, eu sei que isso é muito óbvio, mas se a gente coloca isso no papel,
Você vai dizer assim, eu quero 20 matrículas por dia. Tá, mas qual é teu índice de perda? Procura ver seu índice de perda de aluno nos últimos 3 meses ou 6 meses. Se tiver na casa de 20%, por exemplo, tua necessidade não é de 20 matrículas, é de 30. A coisa começa a ficar mais complicada. Então, comece a fazer essa avaliação. Qual é a minha perda real? Para que eu possa estabelecer minha necessidade ideal. E você vê que aqui a necessidade, eu não coloquei no 0 a 0. Eu coloquei ela um pouco acima, para que a gente tenha, então, um crescimento da escola. Essa é a primeira conta que você tem que fazer para entender a sua real necessidade. Aí você vai dizer o seguinte, não, Beto, mas eu quero 50 matrículas por mês. Ok, ótimo. Muita gente quer. Eu conheço poucas escolas que fazem 50 matrículas por mês. Querer uma coisa. Ok. Agora vamos analisar se a sua escola tem capacidade para fazer 50 matrículas por mês. Ok? Vamos continuar a nossa análise de necessidade versus capacidade. Então, para você que disse, olha, eu quero 50 matrículas por mês. Beleza, vamos entender o seguinte. 50 matrículas por mês dá mais ou menos de 2 a 3 matrículas por dia, tirando um dia pelo outro. Até aí, nada demais. Mas para fazer de 2 a 3 matrículas por dia, numa conversão média aí de 30% para venda, o que é muito bom, eu sei que tem gente que vira 50%, ou pelo menos diz que a equipe vira. Tem gente que diz que a equipe vira 10%, mas eu estou falando de média. Não é média. Qual é a média? A média, 30% é uma média muito boa. De cada 10 pessoas, fecha 3 matrículas. Isso é muito bom. E aí, para ter um atendimento de 10 a 15 pessoas por dia, você já tem que pensar que você não adianta fazer isso com uma vendedora só, que é normalmente o modelo que eu implanto nas escolas. Uma vendedora faz tudo. Se você quer de 10 a 15 visitas por dia, você vai ter que ter uma vendedora e uma tele, ou 2 vendedoras e cada um faz o tele dela. Uma única pessoa não consegue gerar 15 visitas por dia ligando e atendendo, ou uma coisa ou outra. Então você começa a entender o que é a capacidade de fazer matrícula. E se você estiver falando realmente de ter 2 vendedoras, ou mesmo, né, uma vendedora e uma tele, você tem que ter 2 salas. Por quê? Porque a tele tem que ligar numa sala fechada. Se for a vendedora que vai fazer o telemarketing, que vai atender, que é uma vertente que hoje eu defendo bastante, tá? Ou ela está ligando ou ela está atendendo. Então, ela não vai conseguir ligar e agendar 30 pessoas para virem 15. Não vai conseguir fazer. Então, se você quer 2 pessoas, uma vendedora e uma tele, 2 vendedores, você vai ter que ter 2 salas. Eu pergunto, a sua escola tem 2 salas? E de mais a mais, se você quer 15 visitas por dia, essas pessoas não podem esperar na recepção. Porque, em geral, você tem uma estratégia. Seja bolsa de estudo, curso grátis, empregabilidade, não importa. Mas é fundamental que as pessoas não se vejam na recepção. Se você estiver agendando aí, se você tiver 15 visitas, no melhor cenário que eu conheço, que é 50% de telemarketing, se alguns podem dizer, mas eu consigo um telemarketing maior. Média, um tele de 50%, ele é muito bom. Para você ter 15 visitas, você tem que agendar 30 pessoas. E aí, essas 15 visitas não virão. Entra um e sai outro. Não tem como. Vai chegar uma hora que tem 3 pessoas esperando. E elas vão esperar juntas para começar a falar, junto com seus alunos que estão entrando e saindo, para ela poder perguntar a alguém como é que funciona aqui. Não, ela tem que estar numa sala de espera. Ou com uma televisão ligada, ou fazendo uma avaliação, ou uma prova, ou preenchendo um formulário. Então, você começa a entender. Você pode até querer 50 matrículas por mês, mas a tua escola tem essa capacidade? Esse é o questionamento que você tem que fazer. Correto? Então, você viu aqui que a primeira questão que você tem é uma questão física e uma questão de pessoal. Você tem que ter equipe. Ok? Então, esse é o primeiro raciocínio lógico que você tem que ter. Daí, o conflito entre minha real necessidade versus minha real capacidade. Vamos continuar. E agora, para a maioria das escolas que trabalham com a FR Matrículas, que são escolas pequenas, elas têm, em geral, uma sala de matrícula. Então, entenda que 20 a 25 matrículas por mês é um número absolutamente possível de você alcançar, porque você só precisa ter uma vendedora. Você precisa ter, por dia, de 1 a 2 matrículas. Você precisa ter de 4 a 6 visitas. Então, uma vendedora dá plena condição de você fazer de 20 a 25 matrículas, mais ou menos.
Isso você tem condições de fazer. Então, se a sua escola for pequena, esquece 50 matrículas, esquece 30 matrículas. Vai ser mais difícil de você conseguir. Mas pensa que entre 20 e 25 matrículas, com uma única vendedora, fazendo tudo, ligando e atendendo, a sua escola vai ter um real crescimento. Ok? Dentro de um custo baixo, com a produção muito boa, e é claro que pode ter meses que ela pode até fazer mais, depois que ela entender o processo, que tiver com bom projeto de matrícula. Mas então, aqui a gente vai estar finalizando a primeira parte, o primeiro vídeo sobre como fazer matrícula interna todo dia, e eu espero que você tenha entendido a diferença entre capacidade e necessidade. Então, agora você já tem uma ideia real de qual é a sua real capacidade, para você poder determinar uma meta de necessidade. Então, vamos agora continuar a nossa apresentação. Bom, dessa forma, determinando a diferença entre capacidade e necessidade, a gente chega ao final desse primeiro vídeo. Espero que você tenha, então, tido realmente uma visão real do que você tem, do que você precisa. E agora, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre os 3 P's fundamentais para fazer matrícula interna todos os dias: projeto, processos e pessoas. Vamos lá, então, para o nosso próximo vídeo.